Olá, eu não estava louca, não era intervalo ainda, agora são realmente os cases. O nosso bloco, como nós pedimos, em que a nossa correspondente, Rafaela Carvalho, nossa diretora de comunicação aqui na MOL, conversou com empresários, empreendedores sociais, cases de arrecadação, de campanhas de pedidos de doação que aconteceram esse ano, que foram marcantes e inspiram novas ideias para a gente pedir em 2021. O primeiro case que a gente vai ouvir é o da Dobra, uma marca de carteiras bem diferente e que reinventou a maneira de pensar Black Friday. Bem, eu estou aqui com o Eduardo Romerding, da Dobra. Seja muito bem-vindo ao Seminário do Ar. Eduardo, posso chamar de Dudu? Pode, por favor, pode chamar do Dudu mesmo. Teu nome está Dudu, então imaginei que pode me chamar de Rafa também. Então a gente segue assim. Eduardo, queria começar com uma apresentação sobre você, para as pessoas saberem quem você é, muito brevemente. Então, o Eduardo, ele é cofundador da Dobra, que é uma marca de produtos feitos de um material que parece papel, mas não é. Mas é um material que é ultra fino, que é leve e resistente, e isso também permite que sejam feitos produtos como carteiras, cachepôs, vasos, bags, bolsos removíveis de camisetas e muito mais. E todo produto comprado na Dobra reverte R$1 para projetos sociais, e além disso, vocês fazem uma Black Friday desde 2017, que já arrecadou até aqui, e a gente está gravando antes da Black Friday de 2020, já arrecadou mais de R$130 mil. Então, é um grande currículo e eu queria que você começasse desde já contando para a gente, pensando nos empreendedores sociais que estão vendo esse evento. Por que se engajar com um negócio de impacto e por que fazer acontecer, inclusive, em mais de uma frente, né? Tanto a Black Friday quanto o negócio e o Fundo Dobra, que reverte R$1 das compras para projetos sociais. Perfeito, perfeito. Bom, obrigado pelo convite primeiro, e já respondendo a tua pergunta, eu acho que a Dobra tem essas características e se engaja tanto por um principal motivo, assim, a gente acha muito legal os produtos que parecem papel, a gente entende que eles são super legais, coloridos, são curiosos por parecer papel e tudo mais, mas a gente acha que até essa parte mais chata de explicar assim, o que é a Dobra de verdade. A gente vê muito esses produtos como se eles fossem ferramentas para a gente alcançar coisas bem maiores, então a gente usa esses produtos que são legais, para conseguir fazer muita coisa por trás, e tudo que a gente faz aqui na Dobra, basicamente, incluindo a campanha de Black Friday e a doação de R$1 de cada produto e tudo mais, tudo isso faz parte da nossa crença de que a gente quer acelerar a mudança que a gente quer ver no mundo, assim. Se a gente quer ver um futuro diferente, se a gente quer que as grandes empresas e as empresas pequenas também operem de uma maneira diferente, a gente tem que ir lá e fazer a nossa parte de acelerar essa mudança. Então a gente está tentando aplicar algumas coisas para acelerar essa mudança que a gente quer ver e talvez trazer um pouco mais para perto, já fazer agora, mudar as coisas que a gente talvez não concorde tanto ou acho que possam ser melhores, assim. Então tudo que a gente faz, e por isso que a gente faz, né, é justamente para deixar o mundo mais aberto, reverente do bem, como a gente tanto fala, esses três grandes pilares, e isso acaba se refletindo em todas as pequenas açõezinhas, assim, por menores que sejam, do nosso dia a dia, desde a produção, a gestão super humanizada, salários iguais, a colaboração com os artistas e comissões para eles, e também, claro, as campanhas de doação, como a da Black Friday e a do projeto Dobra Mais Um, que separa R$1 de cada produto vendido para o nosso fundo social. Uau! Nossa, que demais isso! Assim, acho que o que você falou é muito poderoso, de usar os produtos como uma ferramenta para transformar o mundo positivamente, né? Então, eu queria até que você contasse um pouco mais do Fundo Dobra e também já emendasse com por que também fazer essa Black Friday, que ela funciona de um jeito muito interessante, que eu também queria que você explicasse. Maravilha, maravilha. Bom, começando então, o Fundo Dobra Mais Um, que a gente chama, que é essa característica de pegar R$1 de cada produto vendido para separar para um fundo de impacto social. Basicamente é isso que a gente faz. Toda venda que uma compra que uma pessoa faz no nosso site, automaticamente ela está contribuindo, a gente tira isso da nossa margem, e a gente vai juntando uma grana bacana nesse fundo, e a gente executa projetos bacanas em parceria com uma empresa de impacto social, que é a Smile Flame, que é de Porto Alegre, e a gente bota projetos super legais, divertidos, sem nada de pegada triste nem nada, mas projetos que, enfim, causem alguma coisa legal e inspirem outras empresas a fazerem também. O primeiro projeto que a gente fez foi o Mãos à Dobra, que basicamente foi pegar toda a grana que a gente juntou, a gente foi até uma das escolas mais carentes aqui da região, que estava mais precisando, enfim, ela fica numa área de muita vulnerabilidade social, e o que a gente fez foi perguntar para as crianças o que elas mais gostariam de ver de diferente na escola, e a resposta foi quase unânime, assim, todo mundo queria que o pátio daquela escola fosse mais legal. Então a gente pegou toda a nossa verba desse projeto, a gente pediu para as crianças desenharem estampas
das nossas carteiras, que foram vendidas no nosso site também para arrecadar fundo. Todo o lucro dessas carteiras foram somados ao Dobra Mais Um, e a gente foi lá depois e fez uma reforma super legal no pátio, entregou um pátio bem mais vivo, colorido e tudo mais, junto com as crianças. Então esse foi o nosso primeiro projeto, e esse ano a gente estava colocando em prática o nosso segundo projeto. Começou a loucura de pandemia e tudo mais, a gente meio que deu uma adiada nele, mas basicamente a gente ia trazer um pouco à tona o assunto de abuso sexual infantil. A gente descobriu que a nossa cidade aqui é uma das cidades que mais tem casos relatados no Brasil inteiro, mesmo sendo uma cidade super pequena. A gente ia atacar bastante de frente assim, esse assunto, que é bem delicado, mas a gente está adiando um pouco justamente para passar agora a pandemia, porque envolver bastante contato presencial. E a Black Friday, já emendando, que talvez seja o nosso maior projeto em termos de impacto, assim, basicamente a gente usa e aproveita do movimento, do hype da data da Black Friday, que, enfim, é o dia que mais movimenta dinheiro no comércio, no varejo online, principalmente no ano inteiro. A gente usa esse movimento, usa essa movimentação toda para canalizar em ações boas. Então a gente fala, galera, a gente só dá desconto, a gente vai dar um desconto gigante, que a gente não dá o ano inteiro, mas a gente só dá para quem comprovar para a gente que fez uma doação para algum projeto social. Então fica uma loucura no dia, na semana, já tá uma loucura, né? E a galera precisa mandar o comprovante, a gente confere o comprovante da doação, e só aí a gente libera o cupom de desconto, que dá uns descontos bem legais no nosso site. Então, como tu já comentou, a gente arrecadou mais de 130 mil reais em doações já em 3 edições da Black Friday, e a gente adora participar disso justamente porque usa essa energia de consumo, às vezes até de consumo meio inconsciente, de comprar coisas que não precisa, para também causar um pouco bem. Assim, é um modelo híbrido que a gente achou de participar de uma data que é um pouco contraditória para a gente, por a gente falar tanto de consumo consciente, mas ao mesmo tempo a gente usa ela para canalizar, para fazer o bem e envolver as pessoas numa grande campanha de doação. Eu queria que você me contasse, então, desses projetos todos, 2 coisas. A primeira, o que deu mais certo de fazer desse engajamento todo, e também o que deu mais errado, que vocês tentaram aplicar e não funcionou. Boa. Eu acho que o que deu mais certo, tanto na Black Friday quanto nos nossos projetos do Dobra Mais Um, é o envolvimento da galera. Assim, isso é disparado o nosso maior aprendizado e o que a gente mais se orgulha de ter feito, porque quanto mais a gente envolve a comunidade, mais a galera nos ajuda a transformar aquele projeto numa coisa maior. Assim foi com Mãos à Dobra, que muita gente adorou a causa e gostou muito das estampas que as crianças desenharam. As crianças se sentiram mais pertencentes também ao projeto, por ter, enfim, elas mesmas criado as estampas e tudo mais. E a comunidade também se sentiu muito parte, porque eles precisaram votar em quais estampas que as crianças fizeram e iriam para o site para venda e tudo mais. E na Black Friday é a mesma coisa, a galera sugere projetos sociais, a gente não bloqueia qual projeto tem que ser doado, então a galera pode escolher o que ela quiser, e a gente cria uma grande lista colaborativa com esses projetos que foram sugeridos. Então a gente considera isso um grande acerto, assim, e a gente gosta muito desse envolvimento com a comunidade, porque querendo ou não, a comunidade nos ajuda a espalhar e o projeto acaba ficando o triplo, às vezes até mais de tamanho, se não tivesse esse envolvimento da galera. E eu acho que o maior erro, assim, que não foi um erro, mas foi um momento difícil, foi justamente a nossa primeira campanha de Black Friday, quando a gente, até foi antes de 2017, se não me engano, a gente não tinha muita noção do tamanho que ia ficar, a gente não sabia que a galera ia engajar tanto, a gente não esperava, confesso, e a gente não tinha um mecanismo para receber os comprovantes e conferir e tudo mais. Então a gente fez assim, um plantão de atendimento, a gente tinha comprovante empilhado até não poder mais, a gente não conseguia dar conta de receber a galera chamando e mandando comprovante, mandando cupom. Então foi um problema de operação, assim, mas claro, ainda assim foi super positivo, porque a gente acabou se surpreendendo com a quantidade de gente que engajou com a campanha. Depois a gente corrigiu para os próximos anos, agora a gente tem um mecanismo mais bacana, um formuláriozinho e tudo mais, e aí a coisa flui melhor. Mas acho que esses são os 2 grandes, assim, o acerto e talvez o erro aí que a gente teve nessas experiências. Muito bom. É bom quando o erro vira uma lição para as próximas vezes, né? Um deslize, e aí você fala, não, ano que vem tem que melhorar. Sem dúvida. Maravilhoso. Queria te perguntar também, Eduardo, como que esse ano foi um ano muito diferente, está sendo um ano muito diferente, inclusive afetando a forma como a gente consome, e a gente está vendo que existe uma tendência de haver consumidores mais conscientes, de fato, que veem na compra quase uma forma de ativismo, né? Isso é uma forma de tornar doações pontuais, doações também recorrentes daqui para frente? Qual que é o caminho que você enxerga? Eu acho que sim, eu acho que faz muito sentido o que tu falou, assim, e eu acho que principalmente depois que a pessoa
liga essa luzinha na cabeça, assim, de que, putz, eu posso talvez usar o meu consumo como uma forma de voto, como uma forma de ativismo, como tu falou, e depois que ela experimenta um ato de doação pela primeira vez, é uma coisa que eu tenho praticamente certeza, assim, ou uma grande porcentagem dessas pessoas, elas nunca mais vão parar de doar, assim. Eu acho que cria um senso muito gostoso em quem faz esse tipo de coisa, e é meio que um caminho sem volta, assim. A gente viu até nas nossas campanhas até agora, que pessoas que nem conheciam o site de financiamento coletivo, ou nem sabiam que podiam ajudar projetos sem sair de casa, que ficaram super surpresas, e agora são doadores recorrentes, e também galera que, mesmo que estava doando só para poder ganhar o desconto ali no dia da Black Friday, acabou assinando aqueles planos de doação mensal de vários projetos. Então, eu tenho certeza, assim, que é uma coisa tão positiva que depois que a pessoa experimenta, ela acaba entrando para esse mundo e não sai mais, assim. Eu acho que é bem isso que acontece. É um senso de dever que realmente vira algo nosso, né? A gente pega para si, de fato, no consumo. Que legal, nossa. E para a gente finalizar, quero uma palavra de sabedoria sua. Que conselho você dá para o empreendedor social que está querendo fazer, assim, quer hackear a Black Friday ou nem a Black Friday, quer criar um produto ou um serviço que, de fato, ajude outras pessoas, mas ele não sabe por onde começar? Que conselho você dá para essa pessoa? Beleza. Acho que eu vou dividir em duas partes. O primeiro, assim, coloca alguma coisa de pé, faz alguma coisa, não importa o que seja, mesmo que dê errado, como deu nossa primeira vez. Eu acho que o mais importante é fazer alguma coisa acontecer, tirar do papel, literalmente. Mas, aproveitando, assim, alguns aprendizados que a gente teve nesses anos, eu acho que talvez a nossa campanha de Black Friday ela dá tão certo, e talvez não daria tão certo se fosse em outro momento, justamente por a gente atrelar esse momento que está sendo tão falado, a data da Black Friday, esse hype todo que está rolando. Acho que talvez esse é um dos principais fatores, assim. Então, claro que a gente dá um desconto real, a gente dá realmente um desconto que a gente não dá o ano inteiro, que é muito exclusivo, isso acontece na sexta-feira, isso ajuda muito as pessoas a terem a vontade de doar para participar, mas com certeza ajuda muito, todo mundo já está no clima, já está nessa sensação, e enfim, usar uma data que é meio contraditória para fazer o bem. Acho que esse é um dos maiores aprendizados, assim, que a gente tem, e que eu posso deixar de dica, tenta usar toda a energia, pescar toda a energia que está rolando para talvez canalizar essa energia e transformar ela numa ação do bem. E aí fora, claro, a dica que eu já dei antes, assim, que é usar a comunidade, usar todo mundo que está ao redor da marca, ao redor da empresa. Isso faz muita diferença. A gente nota, assim, direitinho que quando a gente envolve a comunidade, envolve as pessoas no que a gente está fazendo, o projeto não é mais nosso. A Black Friday da Dobra não é nossa. É da galera que está entrando no site, doando, voltando, mandando comprovante, fazendo toda essa função que não deixa de ser difícil, mas essa galera que cria a nossa Black Friday, e por isso que ela fica tão grande, cada ano que passa aumenta o número de doações, assim. Eu acho que esse é o meu recado para a galera, espero também ter inspirado aí outras empresas a fazerem o mesmo. Nossa, me inspirou demais, acho incrível, é uma honra ouvir todos esses conselhos e saber um pouco mais de como funciona esse fluxo dentro da Dobra. Então, a gente está gravando antes da Black Friday, desejo sorte, desejo que seja um sucesso. A gente está gravando isso na quarta-feira, depois de amanhã é a Black Friday para a gente. Espero que seja um sucesso para vocês. Eu agradeço muito a sua presença no Seminário do Ar, Eduardo. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz de participar e também estou torcendo para que a Black Friday desse ano seja ainda mais incrível. Como aproveitar uma data consumista para criar uma comunidade, e a partir dessa comunidade que experimenta pela primeira vez como é legal doar, a partir daí vira um hábito, né? A gente experimenta muito isso aqui na Malta também com os nossos produtos sociais, muito poderoso. E criar uma comunidade, isso definitivamente é a coisa mais poderosa que a gente pode ter no campo da cultura da doação, que é o tema do nosso próximo case. Sem dúvida, eu acho que o consumo é uma belíssima porta de entrada para a doação, né? A gente já vê isso há muitos anos e acho que esse case ilustra isso muito bem, né? Bom, a gente vai agora para o nosso segundo case da noite, que é o case da União BR. Eu acho que é um grande exemplo de como a gente pode transformar mobilizações em grupos de WhatsApp, redes sociais, em ações concretas. Então, definitivamente o grupo de WhatsApp mais legal do Brasil são os da União BR, União Rio. Recomendo muito, mas a mais legal é o que saiu disso, né? O que dá do Zap para a vida real, um impacto absurdo. Vamos ouvir as meninas contando. Bom, eu estou aqui com a Tatiana Monteiro de Barros e com a Marcela Coelho. Elas duas são irmãs, acho que isso que é o mais legal de pontuar no começo aqui desse quadro do Seminário do Ar. E elas são as duas pessoas por trás da criação do que hoje é o União BR, um projeto que ganhou uma capilarização incrível desde o início da pandemia,
que eu quero que a Marcela, ou Mica, como ela gosta de ser chamada, explique para a gente como que começou e já dê o cenário para a gente de como essa ideia nasceu. Bom, primeiro, prazer enorme estar aqui. Eu sou uma admiradora da Editora MOL há muitos anos, desde que ela foi criada. Acho que a primeira coisa que é super importante, assim, é que a Tati e eu estamos representando milhares de voluntários pelo Brasil. Somos nós duas carinhas que estão aqui, mas a gente representa muita gente que batalhou muito na pandemia para mitigar os efeitos da pandemia. Na verdade, a sementinha, quando a pandemia estava chegando no Brasil, em meados de março, lá pelo dia 15, 16 de março, com mais força, eu criei um grupo de WhatsApp com alguns amigos no Rio de Janeiro. E chamava Reação e União. E a gente falou, vamos fazer algo para que as pessoas sofram menos, né? A gente sabe que o Brasil é super desigual. E aí o grupo cresceu muito, assim. E basicamente, São Paulo criou no dia seguinte, falou assim, vamos criar um grupo de WhatsApp também. Aí, conversando com a Tatiane, ela vendo a mobilização do União Rio, a gente começou a expandir para vários estados, e aí que virou o União BR. E o União BR, basicamente, é uma rede, né, que conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda. E a gente conectou os doadores, as empresas, as pessoas físicas, com um único propósito, salvar vidas. Então, a gente fez essa união e, ao longo da pandemia, a gente levou alimentos, a gente reformou leitos de CTI, a gente levou EPIs, milhões de EPIs, literalmente milhões de EPIs. A gente agora também está doando cursos e promovendo geração de renda. Então, neste momento onde muitas pessoas também estão desempregadas. Então, além dos alimentos, itens de higiene na fase mais emergencial, agora a gente também está se transformando e fazendo parcerias de acordo com as necessidades locais. Que demais. E isso surgiu, é engraçado que surgiu no pico de uma pandemia, de uma crise de saúde, e se tornou algo muito maior, né? Então, indo para esse lado, eu queria perguntar para você, Tatiana, quais que foram os momentos, ou arrecadações, ou projetos, iniciativas que foram mais marcantes, e se você tem algum número legal para dar para a gente? Bom, obrigada, Rafa, é um prazer estar aqui com vocês, eu também sou muito fã da Editora MOL, e eu sou muito próxima do Movimento Bem Maior, acompanho também todo o trabalho deles com muito carinho. Tiveram diversos momentos muito marcantes nesse período todo, mas eu diria que, assim, algumas doações muito especiais e expressivas fizeram muito a diferença. Um dos nossos grandes números é que a gente já impactou mais de 9 milhões de pessoas. Chegamos com mais ou menos 13 milhões e meio de EPIs pelo Brasil, em 22 estados, sendo que também temos o União Amazônia Viva e o União Pantanal, que atendem regiões, enfim, mais distantes, mais remotas e com especificidades de cada local. Eu vou falar antes que mais de 100 marcas ajudaram a gente e nos apoiaram e estão nos apoiando. Então, é injusto falar de algumas, mas tem algumas que foram, assim, com destaque de uma generosidade e confiança incrível. A Malvi nos auxiliou com mais de 2 milhões de máscaras para geração de renda. Então, fizemos um trabalho lindo, demos para coletivos de costureiras, fizemos links com empresas regionais que já compravam as máscaras desses coletivos. Então, assim, foi um trabalho duplo e foi maravilhoso e com resultados lindos. Distribuímos para mais de 18 estados as máscaras deles. O Boticário nos doou quase 1 milhão de álcool gels. Distribuímos para diversos coletivos também, e ONGs da área da saúde, reciclagem, enfim, foi incrível. Coca-Cola nos doou milhares de cestas básicas, deixou a gente chegar nos lugares mais remotos do Brasil, para as comunidades quilombolas, ribeirinhas, um trabalho lindo também a gente fez com eles. BRF nos doou proteínas, tem mais o Centro-Oeste vai ser abastecido com quase 6 meses as creches com as proteínas da BR Foods. Enfim, então temos cases assim lindos. Eu acho que o que foi também muito incrível é que os próprios funcionários dessas e de várias empresas que nos ajudaram, eles ficaram também muito motivados na pandemia de estarem fazendo parte dessa rede, sabe? Então não era só uma coisa institucional das empresas doando, a gente sentiu que realmente para a cultura de doação no país foi um caminho sem volta. Porque o prazer que tem da funcionária da área de marketing, né, Tati?
na doação de álcool gel, a satisfação dela pessoal, isso não volta. São seres humanos transformados que foram tocados na pandemia por esse espírito, sabe? Uma outra coisa chave com o doador é essa relação de confiança, porque eu sinto que é como se fosse uma cascata, assim. Então, no sentido assim, alguns de nós tinham muito contato com doadores, mas não tinham contato com pessoas da ponta. Então, como o movimento uniu pessoas de diferentes trajetórias, eu acho que essa é a beleza da rede. Então, alguns que tinham contato com os doadores buscavam as empresas. Outros tinham contato por selecionar as ONGs, mas não tinham nenhum contato com a empresa, mas sabiam quem elas eram as lideranças sérias e as ONGs com credibilidade na ponta. Então, acho que essa é a união de confiança. Então, eu confio no Thiago, que conhece as ONGs do Jardim Gramacho e que seleciona as ONGs do Jardim Gramacho que eu vou receber. O Instituto FI, que é um parceiro, né, o Instituto FI, o Instituto Eclos e o Banco da Providência, fizeram, por exemplo, a frente de comunidades aqui no Rio. Eles mapeavam as ONGs, que já estavam no cadastro deles, e alguns conhecem há décadas, e aí o doador confia na Marcela, que confia nessas 3 instituições, e que juntos todos fazem uma rede, sabe? Então, eu acho que confiança e transparência são 2 coisas muito chaves para a União BR ter se tornado o que se tornou. Nossa, aí vocês já me contaram, então, o que fez dar muito certo, que é justamente unir essas 2 coisas, que é a confiança e a transparência. Marcela, queria que você complementasse me dizendo se tem alguma outra coisa que você quer dar um exemplo de que deu muito certo. E, Tati, para você, eu passo a bucha de me dizer o que deu errado nesse caminho até aqui. Eu acho que o que deu muito certo foram algumas coisas, tá? Ter humildade. Eu acho que quando você lida com pessoas que são voluntárias, eu acho que precisa de humildade e jogo de cintura. Então, por exemplo, humildade para falar o que você não sabe, desde para o doador. Então, eu quero investir em tal estado porque uma parte da minha empresa está lá. Você ter a relação sincera e falar assim, olha, eu não conheço, eu vou buscar alguém que conheça. E uma outra cultura é que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom. Então, às vezes, não dá para ser o ideal. Assim, a gente conseguiu uma logística para ir para o Nordeste em tal horário. Seria ideal ir 2 dias antes, porque está saindo uma carreta para doação. Não deu. Então, assim, não vamos nos lamentar pelo que não deu. Todo mundo a gente está dependendo de doações para levar. Então, inclusive do transporte. 100% de tudo que a gente ia para a ponta. A gente não pagava a logística. Então, eu acho que também ter essa sabedoria o que você consegue fazer com o que você tem e ser ágil e não ficar se lamentando pelo que ia ser ideal e ter agilidade nas decisões, acho que também foi uma questão bastante importante. Tati, o que deu errado? Olha, eu acho que o que dá errado também sempre faz parte, ensina, mas acho que o importante mesmo é a gente corrigir rápido, né? Eu acho que algum tipo de doação sem uma prévia, de um estudo prévio de logística, tá? Então, enfim, receber ali um monte de proteína e não pensar na vazão do que aquilo, do que dá para exatamente distribuir num dia e tudo. Então, acho uma organização da entrega e de uma doação sem uma logística muito bem pensada antes pode realmente estragar uma doação, sabe? Então, acho que isso é uma coisa importante que logo lá no comecinho a gente já se alinhou e corrigiu isso. E também alguns estados, de repente, tinham coordenadores que ajudavam e voluntários que não estavam tão aptos para aquela função, ou que, de repente, tinham algum outro tipo de interesse intrínseco, enfim, e que rapidamente percebemos o movimento e que as pessoas foram substituídas, sabe? Acho que isso foram alguns pontos, mas que foram resolvidos, assim, muito rápido, mas sempre tem aprendizados e cada nova doação e cada nova situação vem desafios novos e aprendizados novos com isso, né? Realmente a gente se tornou também um hub de urgências. Então, por a situação do Amapá, que nos chegou faz pouco tempo e que a gente está se debruçando sobre ela, mandando alimentos e EPIs nos últimos 15 dias, a situação do Pantanal nos últimos 2 meses, conseguimos colocar um holofote incrível para lá, com parceiros regionais, o Luan Santana, artista, enfim, a gente criou um movimento especial para lá, para reflorestamento, para as brigadas de incêndio. Então, a gente fez esse hub aí de urgência e as pessoas estão vindo procurar a gente com muita coisa
Está sendo muito bom ajudar em tantas frentes. Eu acho que, na essência, o principal de uma rede é a intenção das pessoas que estão lá. Então, é menos sobre também se elas estão 100% aptas, às vezes, a fazer aquela função, e mais sobre o que nos une. Então, eu acho que a essência de terem pessoas éticas e motivadas pelo propósito certo, que no caso do União BR era preservar vidas, eu acho que é o principal. Então, se você tem um alinhamento de valores, eu acho grave, especialmente num movimento voluntário. Então, o que eu sugeriria para quem está nos ouvindo, se você tem desalinhamento de valores e propósito, não dá para estar junto. O resto, as outras coisas você dá um jeito, mas o alinhamento de valores acho que é o principal. Esse é o conselho que você dá para as pessoas? Tem alguma outra coisa que você quer complementar? Porque eu achei esse um conselho lindo. Eu acho que tem a ver com o trabalho também, tá? Assim, a gente trabalhava 15 horas por dia no começo. Assim, a gente se reunia de segunda a sábado. O União Rio era assim, eu tocava mais União Rio no dia a dia e depois União Amazônia Viva. E interações com a União BR, mas cada estado tem a sua governança e a sua gestão. Eu acho que o que eu já falei um pouco é trabalho duro, humildade e saber trabalhar em rede. Porque ninguém é bom em tudo. E acho que num Brasil tão desigual como que a gente vive, né? Eu estava vendo um dado que me choca muito. Entre Ipanema, que é um bairro nobre do Rio de Janeiro, e a Rocinha, que é uma das maiores favelas do Brasil, e é muito próxima, 29 anos é a diferença de expectativa de vida. 29 anos. E são poucos quilômetros que separam. Então, como a Carola, até a diretora do Movimento Bem Maior, que apoia essa iniciativa, fala, a gente não tem que buscar um novo normal, a gente tem que buscar uma nova moral depois da pandemia. Então, acho que essa tem que ser a nossa luta, essa redução de desigualdade, porque os problemas só se escancararam na pandemia. Eles já existiam antes. Enfim. Ai, eu até arrepiei, meu Deus do céu. Agradeço imensamente a presença de vocês duas. Que aula a jato. Estou muito emocionada de falar com vocês. Obrigada. Obrigada, o prazer foi nosso. Prazer nosso, viu? Foi muito bom. Obrigada, querida. Muito bom esse case, hein? Muito legal. Para quem não sabe, a Marcela e a Tati são irmãs. É muito legal ver, né, como duas irmãs podem se unir e criar uma rede tão grande, tão poderosa, atrair empresas, que eu acho que é outra característica muito legal desse case, né, a capacidade que a gente tem de, como indivíduos, usar as redes, usar os contatos para realmente engajar não só indivíduos como empresas também, e no final criar uma grande rede que, como a Marcela falou, é totalmente pautada em confiança, né, a pandemia veio de uma maneira tão, né, de surpresa para a maioria das pessoas que a gente não teve outra... a gente não teve outra atitude de confiar, né? Então acho que criou-se uma rede de confiança em torno da União BR que é muito admirável. Então, parabéns para essas duas irmãs incríveis. E aí, Roberto, qual que é o próximo? Nosso próximo case é muito interessante porque foi uma organização que esteve nas manchetes o tempo inteiro na pandemia, comandada por empreendedores sociais que nós admiramos muito e que ensina que nunca é tarde para a gente começar a pedir. A CUFA, Central Única das Favelas, existe há 20 anos, mas eles não faziam pedidos de doação para pessoa física. E agora, no meio da pandemia, precisaram fazer e acabaram se descobrindo uma potência de arrecadação. A gente vai ouvir o Preto Zezé contando como isso aconteceu. A gente está agora no Seminário do Ar com o Preto Zezé, que é presidente nacional da CUFA, a CUFA que já existe há 20 anos em favelas do Brasil todo, mas que esse ano ganhou uma visibilidade pelo número de ações de captação que fez durante a pandemia. Então, Preto Zezé, seja muito bem-vindo ao Seminário do Ar. Obrigada pela disponibilidade do seu tempo, que eu sei que é concorridíssimo. Então, queria começar logo de cara com você, para você contar para a gente como que a CUFA entrou em cena nesse ano, pensando que vocês já eram conhecidos nas favelas e já era esperado que vocês cumprissem algum papel, que na pandemia eu queria saber se expandiu. Como é que foi isso? Conta para mim, por favor. Primeiro, um alô a todo o pessoal aí do Movimento Doar. É um prazer estar junto com vocês. A doação foi uma coisa fundamental. Foi um momento também novo na CUFA, porque é a primeira vez que a gente vai a público solicitar a doação. A gente nunca fez isso nos nossos mais de 20 anos de existência. Então, a gente, no primeiro momento, foi muito difícil, porque a gente teve que fazer a nossa reconversão da matriz de atuação, né? E tivemos que transformar nossas sedes em verdadeiros centros de distribuição e logística.
tivemos que afastar grande parte dos nossos colaboradores que eram de público vulneráveis. As primeiras cestas básicas que nós montamos eram dos alimentos que tinham para os projetos que a gente tinha nas nossas sedes, então a partir daí já montamos as primeiras cestas básicas, iniciamos uma campanha de visibilidade para poder as pessoas se sensibilizarem com a realidade na favela do Covid, né, e uma realidade diferente das outras, porque quando o Covid começou, a campanha era muito montada numa perspectiva de álcool e gel, isolamento social, fica em casa. E mais da metade das pessoas da favela não tinham como fazer isso porque elas que mantêm os serviços essenciais, né? A moça que trabalha no supermercado, o cara que está no posto de gasolina, a massa que trabalha no hospital, o pessoal que limpa a rua. Então, essas pessoas sequer tiveram direito a ficar isoladas, né, fazer sua proteção, porque elas estavam no front. A outra parte da favela, aquela que já vive uma série de outros problemas, desigualdades, resultantes da desigualdade, ela já é isolada socialmente de direitos. Então, você já tinha uma dificuldade de mais da metade dessa população vivendo na informalidade, você tinha principalmente as mulheres tendo seus pequenos negócios literalmente banidos do mapa, a sua economia banida, com seus filhos fora da escola, a situação se agravou, porque 40% delas são líderes de família, ou seja, são mulheres que seguram a onda dentro e fora de casa sozinhas, e com os filhos em casa elas ficaram impedidas de poder sair. Então, isso gerou um quadro ainda mais... Ou seja, são mulheres que seguram a onda dentro e fora de casa sozinhas, e com os filhos em casa elas ficaram impedidas de poder sair. Então, isso gerou um quadro ainda mais agravante para essas mulheres. Por isso que, ao estabelecer os pontos de doação, que eram alimentos, material de higiene e limpeza e recursos financeiros, dentro desse grande movimento, nós criamos um programa estratégico chamado Mães das Favelas, visando fortalecer, atender e apoiar essas mulheres que estavam numa situação muito difícil. E aí, os números gerais nossos, até hoje, nós atendemos mais de 5 mil favelas no Brasil, chegamos aí a 1,5 milhão de famílias atendidas, a 5 milhões e meio de pessoas impactadas, algo em torno aí de 18,227 toneladas de alimento, né, e chegamos a um número aí de 169 milhões e 120 mil reais mobilizados. No meio do processo também, o que é importante é que não era só um movimento de doação emergencial. Falava isso agora para um grande veículo de comunicação sobre legados. Mas é que as pessoas atendidas passaram a ser pessoas que se engajaram na causa. E eu acho que esse é o grande legado que a gente tem. Transformar pessoas atendidas em pessoas engajadas ou transformar doadores pontuais em ativistas permanentes. É o que você falou muito sobre quando vocês fizeram essa ação com as mães, e você já falou do constrangimento que era ter outras mães ali que talvez não recebessem aquela doação, e quem recebeu dividiu a doação pela metade para que mais gente fosse beneficiada, né? Isso aconteceu também, você testemunhou esse tipo de coisa, né? Foi aqui em Fortaleza. A gente foi entregar 50 vale-mães, quando chegou lá tinha mais 50 mães, né? Então foi super complexo, assim, foi intenso nesse dia, mas acabou sendo emocionante porque as próprias mães, 50 mães, né? Então foi super complexo, assim, foi intenso nesse dia, mas acabou sendo emocionante porque as próprias mães se levantaram, nos agradeceram, e uma delas se propôs a doar metade do seu vale-mãe, que era R$60, para adotar, né, para adotar outra mãe. E aí as outras 49 mães fizeram a mesma coisa. Então, nós não estamos falando de um tempo normal, nós não estamos falando de um tempo que as pessoas têm sobrando. Nós estamos falando de um tempo que está faltando para todo mundo. E, de repente, mulheres pegam isso, porque muitas delas são sabedoras, né? Elas são sabedoras da necessidade umas das outras, mais do que nós. Então, é muito forte, fortalece muita gente nesse momento em que a gente está vendo a necessidade da gente enfrentar uma desigualdade tão gritante no Brasil, onde pouca gente tem muito e muita gente tem nenhum, e a maioria dessas pessoas que tem bem menos estão na disposição danada de ajudar outras pessoas iguais. Zezé, eu queria que você me contasse dessas iniciativas que vocês fizeram, o que deu muito certo, que você viu que deu muito resultado, e o que não deu tão certo assim, o que deu errado nessas iniciativas de captação. O que deu muito certo foi essa articulação em rede, cresceu muito,
Deu muito certo também o processo de transferência de renda via plataforma digital, ou seja, no segundo mês da pandemia, a gente já estava fazendo reconhecimento facial, enquanto a gente tinha filas na frente das caixas econômicas da vida, e a gente já estava fazendo essa transferência de renda do Iapoca ao Chuí. Então, tinha desde as tribos indígenas do Mato Grosso até o pessoal lá em Rio Grande, no extremo sul do Rio Grande do Sul. Então, isso foi legal. O que deu um pouco errado é que a gente fazia um movimento de mobilização, de cuidado, e as informações que vinham dos governos trocadas, né, informações trocadas, muito atraso nas políticas de proteção social e liberação de impostos, de dinheiro para as pessoas terem um mínimo do mínimo. A gente fez uma batalha enorme para o aumento do auxílio emergencial de 200 para 600 reais. Então, essas demoras foram atrapalhando muito os processos, porque muitas vezes as ações emergenciais eram as nossas, entendeu? Que a gente estava fazendo. Então, muito difícil, atrapalhou muito. Eu acho que atrapalha até hoje, porque você tem muitas informações trocadas e que acabam, a desinformação, né, acaba significando vida e morte das pessoas. Zezé, para a gente encerrar, uma coisa que eu queria saber de você é que, mesmo estando nesse estágio de vocês pedirem doação pela primeira vez, vocês estiveram em muitos lugares, e a CUFA ficou conhecida por muita gente justamente por haver vários mecanismos de como doar. Que conselho que você dá para quem é do terceiro setor e quer buscar formas criativas e diferenciadas de captar, especialmente agora que a gente entra nesse momento também de calamidade, também com o fim do auxílio emergencial e com o número de doações diminuindo no Brasil? Nós continuamos o movimento. Só para ter ideia, a gente continua com a ação muito forte lá no Amapá, devido às questões do apagão, as situações que todo mundo já conhece de lá. Nós estamos lá há 7 meses, então agora amplificamos esse negócio lá, as ações, né, focalizadas por lá. Estamos no movimento agora de abertura de negócios, de criar empresas. Vamos agora para um movimento amplo de retorno às aulas, né, de ajustamento do poder público. O poder público não pode se eximir dessa questão. Eu acho que a gente tem que agora aproveitar que os novos prefeitos foram eleitos, ou foram reeleitos os que estavam, e apresentar uma agenda da sociedade urgente, até porque as nossas questões são permanentes, os gestores são transitórios. E a hora é agora de pautar essa agenda junto aos poderes públicos, chamar o setor privado e colocar a situação como está, de que também grande parte do setor privado se revelou assim fundamental para essa luta, que se não fosse por eles também não seria possível a gente realizar essas entregas, fazer essas ações nesses territórios. Então, que permaneçam juntos, que eu acho que se envolveu aí, num momento de solidariedade, a gente conseguiu, o desafio vai ser a gente conseguir transformá-lo num movimento permanente de engajamento da sociedade. É verdade, é o trabalho em rede que você tanto menciona que deu certo aqui, né? Zezé, agradeço muitíssimo pela sua presença no Seminário do Ar. Sei que você está passando por umas semanas de perrengue e muitas entrevistas e muitas coisas, então agradeço muitíssimo a generosidade do seu tempo, porque a gente fala muito de cultura de doação aqui, e doação também é doação de tempo e conhecimento. Obrigada por dividir o seu conosco. Valeu, querida.